Nesta era digital, muitas crianças aprendem a navegar na internet antes mesmo de irem à escola. E, por isso, todo cuidado é pouco em relação aos conteúdos que podem ser acessados. Pois é, Cadu, em alguns vídeos, em alguns casos, aparentemente inocentes, esses casos podem causar danos irreparáveis. Estela só tem 6 anos de idade, mas quando o assunto é internet, sabe navegar como ninguém. Para se ter uma ideia, na Smart TV, ela busca tudo o que quer assistir. Por isso, a mãe decidiu bloquear boa parte da programação. Ponto inicial foi uma birra num shopping por causa de um brinquedo. E ela nunca tinha feito isso até então. Eu fui investigar de onde tinha vindo essa birra e eu descobri que ela queria muito um brinquedo porque ela era massacrada com conteúdo de publicidade infantil. E aí, a partir daquele momento, eu falei, não dá para deixar assistir tudo o tempo todo que está disponível. Na casa da Ellen não é diferente. Ela é mãe do Miguel, de 8 anos. Ele adora assistir desenho na internet. De repente, começou a ter medo até de ir ao banheiro sozinho. Em vídeos inofensivos, começou a aparecer criaturas que amedrontavam. Daí ele começou a ter aquele mais medo do que o convencional. Não queria ir no banheiro sozinho, não queria ir em outro cômodo sozinho, não queria ficar sozinho num cômodo, tava todo mundo aqui. Se sair todo mundo, ele ia atrás também. Daí a gente começou a assistir o vídeo por inteiro. Aí no meio do vídeo aparecia essa Momo. De acordo com relatos, essa boneca incentiva crianças a cometerem atos violentos. Por causa disso, o assunto começou a ser abordado com mais frequência dentro de casa. Pais preocupados com o conteúdo que é disponibilizado aos filhos pela internet e buscando alternativas de controlar o acesso das crianças à rede. Em alguns casos, segundo esta psicóloga, os danos são irreparáveis. Além do medo, vídeos inadequados na internet podem despertar altos níveis de agressividade nos jovens. Requer bastante atenção, porque são crianças que ainda não têm um poder total de discernimento. Tem algumas crianças que falam para os pais e os pais tomam cuidado. Tem criança que fica ali com o seu medo. Então é complexo. E para explorar ainda mais este assunto, nós recebemos aqui nos estúdios do Jornal da Justiça o advogado Eduardo Moretti, a quem eu agradeço a presença, antes de mais nada, aqui nos nossos estúdios da TV Justiça. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Doutor, incitação à violência, particularmente nesse caso das crianças por meio da internet, nós teríamos aqui a chamada tipificação para caracterizar como crime? É possível que sim. Na verdade, a gente tem que entender em que conteúdo esse vídeo é divulgado. Então, se ele é divulgado, por exemplo, para menores de idade e ele tem um conteúdo ali dentro de instigação ao suicídio, de incitar ao suicídio, é possível que esteja esse crime tipificado e a pessoa pode ser condenada por isso. Agora, por exemplo, se esse mesmo vídeo é divulgado por um pai ou uma mãe, por um grupo de pais da escola no WhatsApp, para alertar que isso está acontecendo, não tem a prática de um crime, porque o objetivo dessa divulgação ele é protetivo nesse sentido. Mas é possível que esse conteúdo seja criminoso, dependendo da forma como ele é utilizado. E qual é a legislação que regulamenta esse tipo de relação, esse envio de vídeos pelo WhatsApp ou pelo YouTube? É o Marco Civil da internet? O Marco Civil da internet veio recentemente regularizar questões civis, organizar a internet civilmente. O nosso Código de Penal é de 1940 e ele regulamenta ainda todos os crimes no Brasil. É claro que existem crimes que começaram a acontecer após o surgimento da internet, que nós chamamos de crimes digitais próprios. E outros crimes são digitais impróprios. Por exemplo, uma ameaça pode ser cometida por uma ligação telefônica, por uma carta, por uma faixa na frente da casa de alguém, por um e-mail, por um post no Facebook. Então, a internet não é fundamental para a prática da ameaça, mas é possível fazer através da internet. Nós chamamos isso de crimes digitais impróprios. Agora, por exemplo, invadir um computador e destruir aquele conteúdo é um crime digital próprio, só pode ser feito pela internet. Por incrível que pareça, a legislação de 1940 ainda alcança todo o mundo digital. O mundo digital ele não é a parte do mundo real. Então, nossa legislação, por mais que seja antiga, antes de máquina de escrever elétrica, ainda está em vigor mesmo para o mundo digital. Uma questão que é muito presente hoje em dia, que movimenta os tribunais, principalmente as cortes superiores, cada vez mais a questão da liberdade de expressão e a questão da divulgação de vídeos de crime de ódio. Como é que fica esse debate? Quando existe um conflito entre princípios constitucionais, por exemplo, a liberdade de expressão e a proteção e evitar o racismo, por exemplo, a gente precisa analisar o caso concreto.
mas a liberdade de expressão ela é sempre cerceada quando ela atinge uma conduta tipificada como crime. Então, a minha liberdade de expressão vai até o limiar em que eu não cometa crimes. Aí, a partir daí, ela pode ser tipificada como crime e a pessoa pode ser condenada. Há uma jurisprudência importante do Tribunal de São Paulo que mostra que quem curte e compartilha um conteúdo criminoso é corresponsável na prática desse crime, porque, de certa forma, ele está repercutindo esse crime e aumentando a extensão disso. E as pessoas não têm muita dimensão, às vezes, que simplesmente curtir e compartilhar um conteúdo criminoso está fazendo você também corresponsável. Por isso é importante a educação digital. Rafa, desculpa, eu só vou insistir nessa questão. Curtir pode ser crime. E compartilhar. Eu queria insistir nisso. Claro, Curtir com e compartilhar, sim. Isso é um serviço muito importante para quem está em casa saber que é sério, né? As consequências são mais graves quando esses vídeos são enviados para esse público infanto-juvenil? Sim, incitar o suicídio, por exemplo, que é o caso que está envolvido nisso. Essa boneca, na verdade, essa boneca é uma criação de um artista japonês, um artista plástico, foi exposta em 2016 no museu e ele está profundamente arrependido do uso que se deu, já destruiu a boneca e está profundamente mal com essa repercussão. É aquela boneca horrorosa, assustadora, com os olhos arregalados. Exatamente. Né? A partir do momento que esse conteúdo que está instigando literalmente ao suicídio, a boneca aparece mostrando como cortar um pulso, por exemplo, né? É direcionado ao público infantil, a pena dobra. Ok, então, doutor Moretti, muito obrigada pela participação conosco. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.